Hey guys, welcome back to the channel A Gramática Nem Sempre Explica. Eu sou a Tetiana e o tema de hoje será o polêmico verbo to be. Amado por uns, odiado por outros e mal interpretado pela maioria das pessoas. Bom, esse verbo é um verbo que quando eu falo para os meus alunos, eles falam teacher, eu não aguento mais ouvir falar de verbo to be. Falo, ok, então vamos lá, vou parar, mas me explica o que que é. Ah, eu não sei, I don't know. Então, eu fiz esse vídeo pensando em sanar essa dificuldade que as pessoas têm com o verbo to be. E hoje, de uma vez por todas, nós vamos fazer as pazes com ele e sair desse vídeo entendendo um pouco mais sobre ele. Pelo menos a parte do presente, que é o que nós vamos falar hoje sobre o verbo to be. Então, já temos aqui o nosso esqueminha. Verb to be. Bom, primeira coisa que nós vamos ressaltar aqui é que esse vídeo é sobre o verbo to be no presente, ok? O verbo to be também tem a conjugação em outros tempos verbais, mas hoje vamos nos ater apenas ao presente. A gente pode reparar que a gente chama ele de verb to be. Todo verbo, quando ele está com o to antes dele, significa que ele está na base form, ou está no infinitive, que é o infinitivo, ou seja, ele é um verbo não conjugado. O verbo to be, traduzido do português, do inglês para o português, ele geralmente tem o significado de dois verbos no português, tá? O verbo ser e o verbo estar. A gente aprendeu também que em português, quando os verbos estão com as terminações ar, ir, significa que eles não estão conjugados, né? Estão no infinitivo. Então aqui é o mesmo princípio. Quando o verbo tem o to na frente, é porque ele está não conjugado, ele está no infinitivo. Então tá. Então eu tenho em inglês um verbo que em português ele pode se desdobrar em dois. Pode ser o ser ou pode ser o estar. Então, para a gente pensar um pouco no português como funciona para a gente transferir a mesma didática para o inglês, eu não falo, por exemplo, eu ser Ana, eu ser do Rio de Janeiro, eu ser, eu estar aqui. Nós precisamos conjugar o verbo quando nós falamos de quem é a pessoa que está praticando a ação, ok? No inglês é a mesma coisa. Eu não posso falar I to be, you to be, we to be. Nós tivemos uma aula onde nós falamos apenas sobre os sujeitos, tá? Então não vou entrar muito em detalhes sobre os sujeitos para não apagar o foco do verbo to be hoje. Então, se você não viu esse vídeo, volta lá e veja o vídeo dos subject pronouns, ok? Perfeito. Então a gente entendeu que nós não podemos usar o verbo to be na sua forma infinitiva. Eu preciso conjugar o verbo to be. Para o presente, o verbo to be ele vai ter três conjugações. Ou ele vai ser am, am, ou ele vai ser is, ou ele vai ser are, ok? Am, is, are. Como eu vou saber qual que eu vou usar? Aí vai depender do sujeito. Quando o sujeito é I, eu uso am. I am. Eu sou ou eu estou. Ah, mas como vou saber como é quando o verbo to be quer dizer ser ou estar? Vai depender do contexto da sentença. Se eu falo I am Anna, eu quero dizer que eu sou Ana. Quando eu falo I am here, eu quero dizer que eu estou aqui, não que eu sou aqui. Então, o contexto sempre vai nos orientar para entender qual forma o verbo to be está sendo traduzido para o português, tá bom? Para o sujeito you, o verbo to be é o are. Para os sujeitos he, she, it, o verbo to be está na forma de is. E para os sujeitos do plural, que é o we, you e they,
o verbo to be está na forma de are, ok? So, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aqui ao lado, nós temos as contrações, que em inglês a gente chama de contractions. Qual que é o conceito de contraction? O contraction, ele acontece quando duas palavras, aqui ó, I am, duas palavras, se transformam em uma só. I'm, aqui eu tenho uma palavra só. E quando eu faço essa contraction, eu perco uma letra nessa junção e coloco isso daqui, ó, que se chama apóstrofe. Apóstrofe, ok? Quando eu estou explicando para as criancinhas, eu explico que nessa junção, uma letrinha vira um anjinho que vai para o céu e vira um apóstrofe. Tem que ser bem lúdico, né? Por que não para a gente também? Vamos lá então. Então, ó, I am, quando ele vira uma contraction, o contraction é a forma com que ele mais é falado, ok? É mais o inglês falado. A gente fala I'm. Então, ó, letter M, vocês se lembram? I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're, or were. You are, your. They are, their. Very good. Bom, vamos lá. Agora, chegando aqui já no final do vídeo, eu quero fazer umas ressalvas que para ajudar, que é uma coisa que causa um pouco de confusão. A gente sabe que cada língua tem sua estrutura, né? Nem sempre a gente vai conseguir traduzir ao pé da letra as coisas de uma língua para outra. Então, por exemplo, tem algumas palavras que no inglês, no português, eu uso o verbo ter, e no inglês eu vou usar o verbo ser ou estar, que é o verbo to be. Um exemplo. Em português, quando eu quero expressar a minha idade, eu falo que eu tenho 40 anos. Então, para expressar a minha idade, eu uso o verbo ter, que conjugado para eu vira tenho. Em inglês, eu não traduzo ao pé da letra, porque em inglês ter é have. Então, eu não falo I have 40 years old. Sorry, I have 40 years. Eu falo I am 40 years old, ok? Então eu uso o verb to be para expressar a idade. She is 10 years old. Ela tem 10 anos de idade. Mas quando eu falo português, eu uso a estrutura do ter. Porque eu não falo, ela é 10 anos. Ok? Faz sentido? Outra expressãozinha. Quando eu quero falar que eu tenho certeza, vou mudar aqui o sujeito, né? Para a gente brincar um pouquinho. Ó. Eles têm certeza. Eu uso o verbo ter, mais uma vez, para falar que eu tenho certeza. Ou eles têm certeza. No inglês, essa estrutura não é have também. Eles também usam o verbo to be. Então, eu não posso falar they have sure or they have certain. Errado. Eu tenho que usar o verbo to be. Então, to be pro they are. They are certain or they are certain or they are or they're sure. Ok? Outra coisa, eu tenho fome, eu tenho sede. Vamos usar agora aqui o he. Ele tem fome, né? A gente fala está às vezes também, mas às vezes a gente fala ele tem fome. Então, mesma coisa. Para falar que a pessoa tem fome, eu também não uso o have no inglês, eu uso o verbo to be. Então, ó, he is hungry. Ele tem fome. Ela tem sede.
Mesma coisa, estrutura de verbo to be. She is hungry, ok? Então, além de aprender o verbo, é bom também a gente poder aprender muito das suas aplicabilidades, ok? Bom, o que você achou? Eu achei que foi um conteúdo bem simples para a gente desmistificar essa questão de estar 3 anos, 4 anos sempre vendo o verbo to be. Pelo menos no presente, nós vimos hoje que apenas tem 3 conjugações. Eu só preciso agora estudar e praticar para eu já linkar o verbo to be com o sujeito. É uma coisa que eu preciso já ter internalizado dentro de mim, para eu já saber as combinações. I am, you are, they are, we are, it is, she is, ok? Então agora essa parte eu vou deixar com você. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Bons estudos!